Olá, hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. E aí eu começo com uma pergunta: por que pessoas inteligentes, cultas, instruídas acreditam em coisas que não resistem à menor avaliação crítica? Isso tem muito a ver com as emoções, né? Então, emoções, elas são respostas neurológicas e biológicas a estímulos internos e externos, não é? Essas respostas, elas provocam alterações no nosso organismo, no nosso corpo físico. Esses eventos externos pode se traduzir na forma como nós somos afetados pelos acontecimentos, pelos eventos, né, que acontecem em nossa vida, e também pela forma como nós nos relacionamos, né, pela forma como nós somos afetados nas relações. E os eventos internos dizem respeito às ideias e às memórias, não é? Então, quando nós temos uma ideia sobre determinada coisa que nós estamos presenciando, né, que é uma interpretação da realidade, isso vai provocar uma emoção. E as memórias também, não é? Se a gente entra em contato com uma foto, por exemplo, de uma pessoa que nos causou dor e sofrimento, não é? O nosso organismo vai responder com rejeição daquela situação, com distanciamento, com muitas vezes raiva, não é? E aí o nosso organismo vai responder correspondentemente, né? Nós vamos ficar, o nosso organismo todo, ele se prepara, né, para o combate, como se nós estivéssemos diante de uma ameaça, né? Então são alterações orgânicas que acontecem, né? Isso não quer dizer que a emoção ela não tenha um componente mental, não é? Porque nós tiramos uma conclusão diante de um estímulo, só que essa conclusão é semi-inconsciente e depois ela acaba sendo levada para o inconsciente. Então, as emoções, elas são automáticas, involuntárias e inconscientes, não é? Quando as emoções se tornam conscientes, elas se convertem em sentimentos. E os sentimentos, eles têm uma outra dinâmica neurológica e biológica, porque ele passa pelo crivo, né, da mente, do raciocínio, e aí há uma interpretação, né, ou há uma consciência da interpretação que foi dada àquela emoção, né, que está associada a uma experiência, né, e que se converteu numa ideia. Essa ideia foi atribuída um valor a essa ideia, né? Então a gente pode dar um valor positivo ou um valor negativo àquilo que aconteceu, e a gente traduz isso num conceito, né? Esse conceito que nós podemos chamar de crença. Então, a forma como nós respondemos à vida está intimamente relacionada com o tipo de emoção que formou e que formam as nossas crenças. Então, é preciso trazer ao consciente as emoções para que a gente possa fazer uma avaliação crítica, não do sentimento, mas da conclusão, né, da crença que nós associamos àquela emoção. Mas o comum, quando nós temos um sentimento, mesmo um sentimento bom, mas que de alguma forma nos toma com uma força que a gente não dá conta, é amortecer os sentimentos, né? E quando a gente amortece os sentimentos, não, as emoções, fica mais difícil, né, a gente
identificar, localizar ele no inconsciente e trazer para o consciente. Mas ele sempre vai se manifestar, certo? Quando uma situação parecida àquela que causou aquele sentimento que está ali represado apareça, né? Então, quando ele aparecer, nós temos a oportunidade de olhar para ele, não é? Convertê-lo em sentimento, de olhar para ele para trabalhar as crenças correspondentes. E é preciso a gente fazer isso, né? Porque senão a gente precisa olhar para isso, porque senão nós estaremos sempre com nosso discernimento limitado. Emoção e sentimento são movimentos. E movimento é vida, né? Então, quando as emoções elas estão embotadas, elas estão reprimidas, elas fixam a conclusão que foi tirada a partir da experiência que gerou aquela emoção, a partir do estímulo, né? Do estímulo que gerou aquela emoção, que são as crenças. Então, ao permitir entrar em contato com as emoções, nós poderemos ressignificar aquele evento, ou seja, nós podemos dar uma nova resposta para aquela experiência que nós passamos e assim pôr em movimento aquela emoção que está cristalizada. E ao pôr em movimento, nós convertemos ela em sentimento. Sentir e reagir, né, que são as emoções, é da natureza humana. E os sentimentos precisam fluir, porque é a partir dos sentimentos que vai acontecer a nossa criatividade, a nossa intuição. Se nós temos os nossos sentimentos embotados, a nossa intuição e a nossa percepção, a nossa criatividade estarão comprometidos. Então, enquanto não permitimos que as emoções reprimidas aflorem, continuaremos atuando, né, pensando, sentindo a partir da lógica da consciência infantil. E dessa forma estaremos sendo escravos dela. E estaremos sempre acreditando nessas coisas que fogem à lógica, nas coisas que não fazem sentido, mas que, como essa crença foi construída a partir de uma emoção que está lá no inconsciente, nós, apesar de toda a nossa maturidade intelectual, não percebemos isso. Ok? Então, se você gostou, dê o seu like, se inscreva e toque o sininho para receber informações sobre esse canal. Até a próxima!